E aí, galera dos melhores do Brasil, voltamos agora para falar de um outro assunto extremamente importante. O Enem adora esse assunto: Revolução Francesa. Pois bem, nessa aula, hoje a gente vai falar um pouquinho do período que vai dos antecedentes, né? O que é que levou ao processo revolucionário francês até a chegada de Napoleão Bonaparte no poder. Num próximo encontro, a gente fala da Era Napoleônica, tá bem? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é que levou à Revolução Francesa, né? O que é que acontecia na Europa e no mundo para que se criassem condições para que esse processo revolucionário viesse a acontecer e se tornasse tão importante. A gente sabe muito bem que até hoje os efeitos da Revolução Francesa são importantes para nós. Então vamos entender um pouquinho os antecedentes, como é que a coisa toda começou. Bom, o importante é a gente perceber que a crise do antigo regime, assim era chamado, né, uma série de características políticas, econômicas, sociais, que dominavam praticamente toda a Europa. Por que esse antigo regime entrou em crise? E mais importante ainda, entender por que a crise do antigo regime na França virou uma revolução. Então vamos começar pensando aqui, ó. Revolução Industrial. Ah, mas professor, a Revolução Industrial foi na Inglaterra. Claro, a Revolução Industrial foi na Inglaterra, mas ela afeta a Europa inteira, ela afeta o mundo inteiro. Claro que o mundo, naquele momento do século XVIII, é basicamente a Europa, é a história que a gente aborda, né? Então, mas a Revolução Industrial, o que ela provoca? Na Inglaterra, ela provoca um aumento da produção. A máquina, produção em escala, e tudo isso acaba gerando um efeito econômico muito positivo para os ingleses e, consequentemente, negativo para os demais países que não fizeram a revolução, compreende? Então, na medida em que a Revolução Industrial avança na Inglaterra, a burguesia inglesa se destaca, a economia francesa, grande rival da Inglaterra, não é isso? Grande rival da Inglaterra, a economia francesa começa a sentir esses efeitos. Por quê? Porque a economia francesa ainda estava um passo atrás. A economia francesa ainda era uma economia essencialmente agrícola, era uma economia muito voltada para a produção de artigos de luxo, artigos artesanalmente feitos, artigos que atendiam aos desejos, né, a toda uma contemplação daquele mundo da nobreza, mas eram produtos muito caros. E, portanto, produtos que não tinham um grande mercado consumidor, entende? Na medida em que a Revolução Industrial começa a produzir em larga escala, sobretudo produtos têxteis, produtos com um valor mais baixo e que, portanto, eram acessíveis a mais pessoas, há, naturalmente, um aumento do ganho por parte da Inglaterra. Em contrapartida, a França já não encontra mais tantos consumidores para os seus produtos. A França começa a depender de uma economia que já não mais atende às suas necessidades. Portanto, a França foi ficando para trás.